Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Neuroses de Domingo de Sándor Ferenczi. Pessoal, aqui no volume 2 do Sándor Ferenczi, da Obras Completas dele, que a Martins Fontes precisa voltar a publicar, existe uma procura enorme por essas obras aqui, infelizmente esgotadíssimo, assim, nem na estante virtual a gente encontra, quando encontra é por R$1.000 cada exemplar, Então, espero que a Martins Fontes possa reeditar esse livro, essa coleção tão importante do Ferenczi, porque nesses textos, apesar de não terem as datas aqui, eu acho que é um problema dessa edição, o Ferenczi ele vai colocar várias das suas teorias, vários seus pensamentos, no Diário Clínico também, que é um texto super importante, que acompanham Freud muito de perto. Então, um autor que tem um pensamento próprio, a gente está retomando muito essa obra do Ferenczi mais recentemente, e esse texto, Neuroses de Domingo, dá uma certa dimensão assim do criatividade do pensamento do Ferenczi, que é bem acompanhada também por essa lógica interpretativa presente no Freud. É o texto 78 do volume 2, que trata desse sintoma curioso de sujeitos que caem doentes no domingo, nos feriados, nas férias. Pessoas que têm crise de angústia, que têm sintomas histéricos dos mais diversos, como dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, justamente quando eles vão descansar, quando eles vão poder relaxar. Por que que esses sintomas acontecem? Por que que muitas pessoas encontram no trabalho, na hiperocupação, um certo tipo de alívio, um certo tipo de escudo protetor contra a neurose, contra o tédio, a angústia que aparecem nesses momentos livres? Então o Ferenczi vai comentar, e eu vou também ler agora mesmo com vocês um pouco o comentário que o Karl Abraham, também contemporâneo do Freud, do círculo primeiro do Freud, vai fazer nesse texto, nas obras completas, aqui no volume 2, no caso do Abraham também, do texto do Ferenczi. São observações que o Abraham vai fazer sobre o texto do Ferenczi. A gente vai ver um pouquinho como que os dois estão pensando juntos, como que essa ideia está sendo discutida ali no círculo das quartas-feiras ali do Freud, desse círculo mais fechado, da primeira geração de psicanalistas que o Freud formou. A explicação do Ferenczi aqui é que nos dias feriados, a gente não apenas somos senhores de nós mesmos, a gente se sente livre de todos os entraves que o dever e as repressões exteriores nos impõem, mas também experimentamos uma espécie de libertação interior. Então, começa a interpretação lembrando do óbvio. Existe uma certa redução da pressão exterior, da atual, e isso, por sua vez, poderia acarretar, como de fato parece acarretar, uma liberação também das pressões interiores, uma libertação parcial das pulsões de hábito, reprimidas com firmeza. A atenuação da censura externa acarreta a da censura interna. Então essa é a tese que o Ferenczi vai defender e que o Abraham também vai encaminhar nesse mesmo sentido, que é uma tese bem freudiana. Existe uma pressão externa que auxilia, por assim dizer, na repressão interna. A pressão externa social, trabalho, das obrigações, que nos ajudaram a reprimir o pulsional, ajudam efetivamente internamente. Quando essas pressões externas escapam, elas não estão mais presentes, as pulsões elas se aproveitam e tentam vir à tona. E aí é efetivamente o pulo do gato do Ferenczi olha, para quem é neurótico, isso vai ser um problema. Para quem está de bem, com as pulsões parciais, está tranquilo com aquilo que vem efetivamente do pulsional, então vai ser o melhor momento da semana, o final de semana, as férias, o feriado, etc. Mas quem precisa do trabalho como suporte para a repressão do pulsional, essa pessoa vai encontrar um problema bem grave. Então ele vai dizer na 343 exatamente a tese do texto a partir dessa premissa, de que a pulsão ela precisa de uma repressão externa. Qual que é a tese? Os que apresentam uma disposição neurótica são propensos a uma inversão de afetos, justamente nessas ocasiões, seja porque têm de conter pulsões particularmente perigosas, que precisam controlar
com uma atenção especial quando são tentados pelo mau exemplo dos outros, seja porque sua consciência hipersensível não perdoa nenhuma falta. Então, essas pessoas neuróticas, né, elas estão mais propensas a adoecer exatamente porque essas pulsões perigosas, né, não vão ser controladas pelo ambiente externo, por assim dizer. Então, essas neuroses de férias, né, essas neuroses de domingo vão ser acarretadas justamente quando o sujeito tem que se haver com o seu pulsional e não tem nenhum anteparo externo para auxiliá-lo nessa tarefa. Diz o Ferenczi: penso num certo tédio carregado de tensão que pode obstruir todas as distrações do indivíduo e acarretar igualmente uma incapacidade para o trabalho muito penosa em si. Preguiça e má consciência, preguiça sem prazer. Então existe um certo tipo de tédio carregado de tensão. O sujeito é incapaz de descansar e que, diz o Ferenczi aqui, pode incapacitar o sujeito inclusive para o trabalho. Na incapacidade para o trabalho se torna mais grave ainda, né? Assim, nem o trabalho serve de anteparo. O sujeito não dá conta de conter o pulsional. De maneira geral, o trabalho ele vai servir como esse tipo de anteparo, de repressão, por assim dizer, substitui um pouco o trabalho interno do recalcamento, e essa repressão externa ajuda o sujeito a economizar energia psíquica que ele estaria gastando com o recalcamento. Mas, em alguns casos, nem essa tarefa de substituição do recalcamento para a repressão externa, nem essa tarefa o sujeito consegue fazer, esses caras que têm dificuldade, por exemplo, em trabalhar, constituir uma vida adulta, né, e poder, por exemplo, ter um ritmo de trabalho adulto estável, tranquilo, produtivo, como se o sujeito não conseguisse efetivamente controlar o pulsional, ficasse regido ainda pelo infantil. Ferenczi, a partir daí, na página 343 ainda, ele lembra que alguns pacientes ficam numa posição de insatisfação ali do dia de feriado, no domingo, pedindo alguma coisa para a mãe, né? Mãe, me dá alguma coisa, e a mãe tenta dar alguma coisa, mas não satisfaz, tenta dar outra, até que a mãe vai lá e bate na criança e apazigua de alguma forma a criança, né? De onde vem essa má consciência, pergunta o Ferenczi, a tendência autopunitiva dos sintomas, o notável efeito terapêutico também da punição. Então o Ferenczi está se perguntando um pouquinho se essa neurose de domingo, né, essa crise de angústia que vai vir, se ela também não tem a ver um pouco com esse pedido da violência, um pedido da agressividade, algo do masoquismo que se apresenta nessa cena, alguma coisa que precisa ser contida. Ferenczi então parte para a conclusão do texto dizendo que provavelmente esses desejos que aparecem agora sem repressão, mas ainda no formato da angústia, né, não são completamente visíveis para o sujeito, só aparece a angústia, né, do ataque desses desejos internos, que esses desejos estão ligados ao Édipo, né, que esses desejos estão ligados à sexualidade infantil, né, e é por isso, muitas vezes, que a punição auxilia no sujeito a conter esses desejos, porque são desejos muito fortes, inconscientes, ligados aos romances familiares, que tentam aparecer e que precisam ser apaziguados, mas não encontraram recursos tradutivos para serem apaziguados, escoados ao longo da vida do sujeito. Então o Ferenczi começa a articular no final do texto essa lógica que também dá punição no final dessa neurose de domingo. É como se o sujeito tivesse mesmo que sofrer, ou seja, só o trabalho, só a ocupação extrema pudesse apaziguar esse tipo de sujeito. Um pouco, inclusive, usando o trabalho como punição por esses desejos. Desejos que ele não pode realizar de forma alguma, nem substitutiva, nem deslocada. Porque alguns dos desejos edípicos, né? Por exemplo, comer demais, falar de um desejo banal do romance familiar, né? De uma oralidade um pouco mais desregrada. Desejos ligados à sexualidade infantil. Comer demais, beber demais, como a gente faz nos finais de semana. Alguns sujeitos abdicam desse tipo de desejo, de satisfação excessiva, né, da sexualidade infantil. Precisam ser punidos pela presença desses desejos, né, assim, da sexualidade infantil, que vão aparecer no domingo, nas férias, no feriado, e aí o sujeito se entrega ao trabalho
permanentemente, como se não pudessem gozar de forma alguma, porque esse gozo está sempre atrelado ou a algo proibido, ou a sexualidade infantil que envergonha, que dilacera demais, que é difícil de metabolizar. Então é essa a lógica que o Ferenczi está apontando. O Ferenczi termina o textinho dele, da 344 para 345, dizendo algo que é estranho, mas que é muito presente no pensamento do Ferenczi, principalmente no livro dele chamado Thalassa. Ele vai dizer o seguinte: não obstante os dias de festa, quando o homem, por ocasião da redução da pressão que as responsabilidades e obrigações exteriores fazem pesar sobre ele, experimenta igualmente a necessidade de uma realização sexual, talvez ele não faça mais do que seguir a pista dos processos biológicos que sempre impeliram a humanidade em todos os tempos à organização de festas. A periodicidade dos processos genitais seria, portanto, o protótipo e o modelo da necessidade normal de alternar o labor penoso do dia a dia com a liberdade dos folguedos, assim como o das neuroses de festas periódicas e talvez o desenrolar clínico da psicose maníaco-depressiva. Então, no final, o Ferenczi faz uma viagem aqui típica do Thalassa, né? Porque ele vai também desenvolver no Thalassa esse tipo de viagem que atrela fortemente vivências biológicas e seus derivativos psíquicos. Então, a periodicidade dos processos genitais, excitação, e aí principalmente a ideia de excitação, de entumescência do pênis, por exemplo, né? Que vai levar a um certo trabalho sexual, e depois a festa, o gozo, a experimentação do gozo, de um certo relaxamento, de uma certa alegria, né, pós-coito, que tem a ver com essa periodicidade que a gente vai estabelecer na vida adulta também. Então, primeiro o trabalho, o esforço, etc., para depois o gozo, o prazer. É como se o Ferenczi estivesse pressupondo, como ele faz no Thalassa, que processos biológicos causem uma certa derivação, uma certa tradução para processos psíquicos. Se a gente tem algum problema nesse processo biológico, a gente vai ter problema também na derivação psíquica que a cultura fabricou para simbolizar esses processos biológicos. Então essa é a conclusão do Ferenczi, né? Assim, de que essas neuroses de domingo elas têm uma causa, por assim dizer, mais pessoal, do sujeito que não deu conta de estabelecer defesas próprias para conter a sua sexualidade infantil. Quando ele fica sem essa defesa externa, essa sexualidade infantil vem à tona. No final do texto, ele aponta para outra causalidade mais filogenética, por assim dizer, que é uma certa periodicidade que está ligada ao funcionamento do corpo, que vai se reproduzir também na ontogenética, ou seja, na vida individual, né, de cada sujeito. É um pensamento muito caro ao Freud, muito caro ao Ferenczi, né, eles estão conversando ainda sobre esse tipo de repetição na ontogenética, né, o filogenético se reproduzindo na ontogenética. Esse aí é o último parágrafo do texto, uma causa menor. O Abraham, por sua vez, ele vai apontar aqui no texto de 1919, então provavelmente esse texto do Ferenczi ou é de 19 a 18, né, um pouquinho anterior. Esse texto do Abraham ele vai apontar para aquele primeiro conjunto de causas que o Ferenczi está apontando no texto, né? Por exemplo, quando ele diz que um número muito grande de pessoas se protege da neurose por um trabalho intenso. Essas pessoas habitualmente vão ter performances que ultrapassam em muito todo o objetivo útil. Pessoas que trabalham demais, né, que se colocam assim, workaholics, como o Abraham vai compará-los a os morfinômanos, né, os sujeitos viciados mesmo em trabalho. Não pode parar de trabalhar. É esse excesso, essa fadiga constante, efetivamente, que o sujeito se coloca, né, vai apontar para aquela tese que o Ferenczi também defendeu no texto dele. É como se eles tivessem que ser punidos também, como se o trabalho fosse um tipo de punição cotidiana, um certo tipo de gozo ali que o sujeito não pode abrir mão também, né? Um gozo masoquista que tem a ver com a punição por desejos que eles não podem realizar, mas que, no entanto, desejos que estão ali
presentes, né, neles. O Abraham vai falar exatamente desses pacientes que se sentem angustiados, né, quando esses trabalhos são interrompidos e vão sentir um grande alívio quando esse trabalho é retomado. Então, pacientes que estão ali meio que viciados mesmo em trabalhar. O Abraham vai ser mais direto ainda na hipótese sexual genitalizada aqui. Ele vai dizer que a maioria das pessoas aproveitam então esses tempos livres também para gozar da vida, jouir de la vie, então para aproveitar da vida e inclusive para encontrar com o outro sexo, né, mas com o outro de maneira geral. E aí a tese do Abraham é, o domingo ele vai convocar uma certa imobilidade, né, da vida desses pacientes por conta da imobilidade da sua vida pulsional. Em particular, a inaptidão desses pacientes de se aproximar do outro sexo. Essa proximidade do outro causa angústia, então são sujeitos que vão, por assim dizer, fugir para casa, né? Vão fugir da rua, não querem ir para a rua, não querem o encontro com o outro e vão se angustiar em casa. Esses mesmos pacientes, diz o Abraham ainda no mesmo parágrafo, na página 71, são pacientes que vão para o trabalho e que vão se sentir muito superiores a todos os outros ali, né? Vão se sentir muito bem localizados, podem se sentir muito no lugar apropriado quando estão trabalhando, mas que quando se sentem no social, se sentem inadequados, se sentem no lugar errado, desconforto gigantesco. Então, de maneira geral, a gente encontra também esse tipo de efeito, né, nas neuroses de domingo. Pacientes que descrevem uma inadequação social muito intensa, mas uma hiperadequação no trabalho, uma hipervalorização do trabalho, como se eles soubessem o que fazem o tempo todo, como se eles fossem efetivamente superiores a todos os outros. Então, a relação com o outro, ela é sempre permeada pelo trabalho. Aí as coisas podem funcionar. Quando o trabalho é um certo tipo de anteparo, um certo tipo de trânsito entre ele e o outro. Mas quando é o erótico, o encontro erótico em si, sexual ou não, genitalizado ou não, então esse encontro ele é inadequado, ele gera angústia, ele gera muito desconforto. O Abraham ele vai dizer ainda de pacientes da guerra, por exemplo, que vão pedir para voltar para a zona de batalha porque não aguentam ficar em casa. Ainda vai falar de pacientes que sofreram um acidente, né, e vão ficar em casa e vão adoecer psiquicamente, não pelo acidente em si. Esse é um parágrafo super interessante do Abraham, que ele vai, né, tentar desconstruir também uma teoria muito comum, né, assim, de que o trauma físico gera o trauma psíquico. A gente sabe que isso não é verdade, que uma coisa, claro, pode gerar, né, o trauma físico pode gerar trauma psíquico, mas que não há uma causalidade forte aqui entre trauma psíquico e trauma físico, né? Muitos pacientes, a partir do trauma físico, vão se adoecer por conta dessa ausência da repressão externa, que vai fazer com que eles vão ter que lidar com uma pulsão interna sem esse recurso da repressão externa. Então a pulsão fica solta porque eles estão em casa, porque eles deixaram de trabalhar, porque eles deixaram de ter uma rotina, e essa pulsão parcial fica, por assim dizer, à solta. Eles vão ter que dar conta, né, das fantasias, dos desejos, muito mais impulsionados porque não tem um anteparo do trabalho para conter. O Abraham termina o texto dele lembrando de uma certa oscilação que pode ocorrer num paciente, né, durante o dia. Ter uma certa alegria pela manhã e uma certa tristeza à tarde, ou também em estações do ano. Ficar mais triste no inverno, ficar mais triste no verão, e o contrário, ficar, né, mais feliz no inverno, mais feliz no verão, enfim, é essa ideia de que há oscilações no humor, porque existem, por assim dizer, anteparos ambientais que favorecem a repressão dessas pulsões internas. Essas teses estão presentes no Abraham, presentes no Ferenczi e estão presentes também no Freud. Eu queria lembrar que a leitura desses autores do primeiro círculo de psicanalistas é muito importante para a gente tentar entender a lógica da construção da interpretação psicanalítica. A ideia presente em Freud, em Mal-Estar na Civilização, Totem Tabu, nos textos dele sobre o social, psicologia das massas, né?
mesmo textos mais precoces ainda, de 1910, portanto anteriores a esses dois textos, né? Aquele texto fundamental sobre as práticas obsessivas e os atos religiosos, né? O Freud está desenhando essa tese, que é, existe alguma coisa externa que contém, que ajuda na fabricação de defesas que, de outro modo, teriam que ser internas. Então existe uma troca, por assim dizer. A religião, por exemplo, um dos grandes exemplos que o Freud dá, a religião é uma neurose obsessiva coletiva. Eu me poupo o trabalho da minha neurose individual aderindo a uma neurose coletiva. Então essa ideia de uma repressão externa me auxiliando num trabalho que eu deveria fazer individualmente é uma ideia que o Freud está construindo desde as origens do pensamento dele sobre o social. Abraham, Ferenczi estão, por assim dizer, dando continuidade a essa lógica interpretativa. Então, na neurose de domingo, que é um sintoma impressionante, se a gente for pensar agora, né? Agora um comentário mais recente, né? Na nossa sociedade contemporânea, inclusive, sociedade marcada pelo trabalho, né? Desde o século XIX, marcado pelo modo de produção capitalista, o trabalho nessa sociedade é basicamente o grande lugar do narcisismo, grande lugar da identidade. Então é um lugar hiperinvestido libidinalmente de fato, né? Muitos sujeitos encontram sua identidade no trabalho. Quando falta esse trabalho, falta também essas amarras narcísicas que conteriam e que contêm o ataque pulsional. Recomendo o texto, por exemplo, O Espelho, do Machado de Assis, que me parece uma metáfora disso. Texto do século XIX, né? O sujeito que, tirando a sua farda de alferes, farda do trabalho, não se vê no espelho. Um detalhe importante nesse conto do Machado de Assis é que essa invisibilidade se dá também quando os escravizados da sua fazenda fogem, deixam ele sozinho. Ou seja, sujeito branco, alferes, ocidental, trabalhador, não existe fora das suas relações de trabalho. Inclusive as relações sociais da escravidão que estão dadas ali no século XIX. Quer dizer, a crítica que o Machado está descrevendo ali é uma crítica que a gente está capturando aqui do ponto de vista psicanalítico através dessa lógica. O narcisismo é uma força que contém as pulsões parciais. Sem essa força de contenção, as pulsões parciais, elas dilaceram o sujeito. A gente vai sentir angústia, a gente vai sentir todos os sintomas que o Ferenczi descreveu nesse texto. Pessoal, antes de terminar, apenas como sugestão, em associação livre, eu acho que o tema aqui não é exatamente esse, mas o Nietzsche, aqui em Além do Bem e do Mal, um texto de 1885, então compõe o Zeitgeist, né, que a psicanálise está sendo criada, vai falar do domingo também, como um jejum, né, uma passagem super interessante no parágrafo 189, então aqui só como curiosidade, para a gente pensar, discutir junto, conversar se tem a ver, se não tem, mas enfim, ele vai dizer, só vou ler o iniciozinho, vai dizer o seguinte: para as raças laboriosas é um grande fardo suportar o ócio, um golpe de mestre do instinto inglês, foi tornar o domingo tão sagrado e tedioso que, sem se dar conta, o cidadão inglês anseia novamente pelos dias de trabalho da semana, como uma espécie de jejum sabiamente inventado e intercalado, do qual há muitos exemplos também no mundo antigo. Então é como se fosse um jejum obrigatório, né, mas que só aguçasse, por assim dizer, o desejo de voltar ao trabalho. O Nietzsche, óbvio, né, tem toda uma ironia aqui para dizer como que a gente vai matando a vida, como que existe, né, no cristianismo em especial, todo um esforço para matar a paixão, né, para matar a vida. Essa é uma das teses desse livro brilhante, Além do Bem e do Mal, que eu recomendo a leitura também. Essa é uma tese que está presente no Freud, está presente agora, trazida pelos discípulos mais próximos do Freud, Ferenczi e Abraham. A ideia de que a vida ela tem a ver com prazer, com a autorização do próprio sujeito a vivenciar os seus prazeres, a dar conta da sua sexualidade, a reconhecer elementos da sexualidade infantil em si, sem esses anteparos que o punam excessivamente, que façam com que ele renuncie ao prazer e à vida. Então parece que
é o mesmo Zeitgeist, é o mesmo espírito do tempo que está sendo formado aqui do 19, início do 20, né, no sentido de um reconhecimento da vida enquanto possibilidade de gozo, enquanto possibilidade de uma vida que passa além do trabalho, que está além das obrigações, é uma vida que é construída por prazer, para que se tenha alegria de viver. Essa ideia parece ser também um dos imperativos éticos da clínica psicanalítica. Vocês vejam como que um texto aparentemente pequeno, né, mas que traz tantas coisas interessantes para a gente pensar do ponto de vista ético, político, de como que a gente vai vendo e construindo a nossa vida juntos, né? Essa é a ideia então que eu tive nessa leitura desse texto. Eu queria que vocês discutissem, conversassem sobre esse texto aqui no canal. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, compartilhem o vídeo, curtam, comentem aí com colegas que possam se interessar pela psicanálise. Mais uma vez agradeço pela presença de todo mundo aqui no canal, esse projeto de extensão da UFMG. Voltem sempre, compartilhem, a gente se encontra em breve.